Muitíssimo boa noite, caro ouvinte da Rádio Café. Estamos começando mais um programa por aqui. Vamos ouvir duas músicas do Patrick Watson, Lighthouse e Je l'étais l'amour. Vamos ouvir antes de começar, para o pessoal vai chegando aí. Essas músicas são muito lindas, hein? Vamos lá. Leave a light on in the wild, 'cause I'm coming in a little blind, dreaming of a lighthouse in the woods, shining a little light to bring us back home. When to find you in the backyard, hiding behind our busy lives, we're dreaming of a lighthouse in the woods to help us get back into the wild. Cause I know I've seen you before. Won't you shine a little on us now.
Je te laisserai des mots en dessous de ta porte, en dessous de la mur qui chante, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous dans ton divan. Et quand tu es abandonné, ramasse-moi quand tu voudras, ramasse-moi quand tu voudras, ramasse-moi quand tu voudras. Muitíssimo boa noite, caros ouvintes da Rádio Café. Estamos de volta aqui para o nosso programa 371, nosso último giro da semana pelo mundo, pela economia, pelo Brasil, pelo mundo. E você sabe, aqui é o seu espaço para despertar. Então sejam muito bem-vindos por aí, já temos aí mais de 80 pessoas com a gente. Muito obrigado, não esquece de deixar o seu like e compartilhar a Rádio Café. Vai lá no oeditorial.com, assina a nossa newsletter. Aliás, se você gosta da Rádio Café, lá você pode assinar o nosso programa, literalmente aí contribuindo com a Rádio Café. Vai ser um prazer ter você por lá. Além disso, você vai lá no YouTube, @LeonardoDias_RC. Estamos transmitindo ao vivo na live aí, pelo X e pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Vamos começar a Rádio Café, começando com as notícias de economia, meus amigos. A gente tem várias notícias aqui preocupantes para os rumos do país. Gigantes do agro somam 15 bilhões de reais em dívidas. Aumento de pedidos de recuperação judicial revela crise no campo brasileiro. Boa noite, ouvinte da Rádio Café. Se você achava que só a cidade estava endividada, prepare-se. O campo está chorando milho, mas é milho vencido e penhorado. Começamos com o agro. Esse que dizem ser pop, tech, tudo, mas que agora também é recuperação judicial. Segundo dados levantados pelo escritório Diamantino Advogados Associados, o total das dívidas das 10 maiores empresas do setor que recorreram à recuperação judicial passou de 15 bilhões de reais em junho de 2025. O valor é 27,6% maior do que o registrado em outubro do ano passado, que já não era modesto. 12,3 bilhões de reais. Entre as campeãs do ranking do calote rural, lidera a AgroGalaxy com 4,6 bilhões de reais em dívidas. Logo atrás vem o grupo patense Monte Santo Tavares, com 2,1 bilhões de reais cada, e por aí vai.
O grupo Safras Esperafeco, Usina Maringá, Elisa Agro, parece até chamada de presença em audiência da Vara de Falências. A recuperação judicial que virou moda no agro permite até 180 dias de respiro para renegociar dívidas, o famoso Stay Period. Só em 2024 os pedidos saltaram para R$ 1.200, mais que o dobro dos 534 registrados no ano anterior, segundo a Serasa Experian. Agora veja a ironia. O agronegócio cresceu 6,49% no primeiro trimestre de 2025, podendo chegar a 30% do PIB. Um terço da economia, mas quase um terço também da inadimplência empresarial, pelo visto. A conta não fecha. Enquanto isso, a turma do agro faz fila para pedir perdão aos bancos e o contribuinte observa de longe, ou nem tanto, já que o BNDES continua aberto como um curral de bilionário. Rádio Café, seu espaço para despertar e perceber que o agro também tem sua banda podre. Vejam vocês, hein? Agora vamos ouvir a música The Seed, de The Roots e Cody Chestnut. Soul, cause hip hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacles, you just drive you cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan. Cause you was quick to learn. And we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wings. And the world finna know my name. I don't É sexta-feira, é o Happy Hour da Rádio Café. É pra você ficar animado aí, já pega o seu drink aí, o seu coquetel, porque pra aturar tá difícil, viu? E olha só. Trump ameaça 12 bilhões de dólares do agro brasileiro. A tarifa de 50% pode devastar exportações e atingir madeira e celulose. Se a primeira notícia era sobre o agro devendo bilhões aqui dentro, a segunda é sobre o agro perdendo bilhões lá fora. O rombo vem com sotaque americano e assinatura do Trump. O mesmo Trump que avisou, prometeu agora, cobrou 50% de tarifa sobre os produtos brasileiros. Vejam vocês. Em 2024, os Estados Unidos renderam ao agro do Brasil nada menos que 12 bilhões de dólares. Isso representa cerca de 6% de tudo que nós exportamos no setor. Pode parecer pouco à primeira vista, mas quando esse dinheiro vira fumaça, ou pior, vira imposto, a pancada dói. O segmento mais atingido, produtos florestais. Só de madeira, os Yankees compraram quase 4 bilhões de dólares em 2024. Não era para menos, é a base da construção civil deles, da fabricação de móveis e, claro, da papelada burocrática, inclusive da Receita Federal Americana, que ainda gosta de carimbo. A celulose e esse ouro branco em folhas é outro pilar dessa relação. Serve para fazer papel, mas também abastece aquela indústria que continua firme, mesmo em tempos de nuvem digital. A dos rolos no banheiro. Que até nisso o agro brasileiro vai acabar sendo barrado pela alfândega da tarifa. O mais irônico, o mesmo país que lucra com o Brasil na importação de madeira e papel é o que agora impõe a sobretaxa que pode arruinar esse comércio. Enquanto o setor florestal brasileiro se pergunta como sobreviver com 50% de imposto, o governo Lula ainda sonha com o yuan. Essa é a Rádio Café, seu espaço para despertar antes que o papel higiênico fique mais caro por causa de briga de gigantes. Tem gente que sempre adora estocar papel higiênico por aí. Vamos ouvir agora Norwegian Wood, de The Beatles. She once had me. She's shown me her room. Isn't it good? Norwegian wood.
she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on the rug, biding my time, drinking her wine. Hoje é sexta-feira, dia de música animada na Rádio Café, Happy Hour. Eu escolhi músicas bem ecléticas aqui, que é o que você escuta quando você vai numa Happy Hour, né? Mas olha só, o Trump ameaça suco da Fanta, exportação brasileira para a empresa da Coca-Cola. Sobretaxa pode inviabilizar vendas de suco de laranja aos Estados Unidos. Você já imaginou um mundo onde a Fanta não é mais feita com laranja brasileira? Pois é, Trump imaginou e decidiu testar, hein? É porque o cara é laranja também. A nova tarifa de 50% sobre produtos do Brasil ameaça diretamente um dos mercados mais saborosos do nosso agro, o do suco de laranja. Só no último ciclo, o Brasil exportou 2,5 milhões de dólares do líquido precioso, quase 800 milhões só para os Estados Unidos. A Coca-Cola, que fabrica a Fanta com o nosso suquinho, pode ser atingida em cheio. O americano médio, que toma 3 copos para cada um que produz, vai precisar escolher entre pagar mais caro ou beber Fanta com um sabor de patriotismo artificial. Para você entender, o Brasil entrega 70% de todo o suco de laranja do planeta. Os Estados Unidos são o segundo maior cliente. O mercado por lá consome 33% da oferta global, ou seja, eles bebem muito, produzem pouco, importam de quem? Do Brasil. Agora, com a taxação, segundo a Citrus BR, Associação dos Exportadores do Suco, o negócio com os Estados Unidos se torna inviável. É como se Trump dissesse: não queremos mais o seu suco, obrigado. Vamos nos virar com gelo e xarope de milho. Essa guerra comercial, que começou como recado geopolítico, já está respingando no copo de refrigerante da esquina. E se brincar, o brasileiro também dança, com menor volume exportado e maior pressão no mercado interno. O agro vai ficando espremido e a laranja vai deixando de ser espremida. É isso aí, um Rádio Café é um espaço para despertar até daquela gastura da Fanta, aquela bebida doce. Em homenagem à Fanta, vamos ouvir Pêssegos, Peaches, de The Presidents of the United States of America. To the country, gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat me a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Peaches come from a can, they were put there by a man in a factory downtown. And if I had my little way, I'd eat peaches every day, sun-soaking bulges in the shade. Moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, gonna eat a lot of peaches. A borboleta silenciosa postou aqui: o agro brasileiro vai terminar de derrubar Lula. Não esqueçam de comentar aí no nosso chat aí, nas lives, quem tá no YouTube ou no X, comenta aí no chat aí, ó. A borboleta comentou no chat do Twitter. Seja bem-vinda aí, ô borboleta. Aliás, deixa eu dar uma passada aqui, ó. O pessoal dos Space está aí. Tá aí o André, a Flá, a Juliana, a Bizinski, Karen Eder, Daniel, a Fabiola, Maria Lúcia, Branca, Érica, Alessandra, Patrícia, Laís, 3 anônimos. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Aqui não apareceu, aqui às vezes demora para aparecer. Mas beleza, estamos aí. Deixa eu ver por aqui. Deixa eu ver quem tá por aqui. Samurai mandou boa noite, a Flávia, o André. Boa noite para todo mundo. Não esqueçam de compartilhar a Rádio Café para a posteridade. Deixa o seu like aí também, muito importante. E olha só, vamos falar agora da Azul.
Justiça americana aprovou o plano de voo da Azul. Empresa segue operando enquanto tenta reestruturar dívida bilionária. Tem gente endividada no campo, tem suco encalhado no navio, agora tem avião voando em piloto automático rumo à reestruturação judicial. A Azul, uma das maiores companhias aéreas do Brasil, recebeu autorização da Justiça dos Estados Unidos para continuar seu processo de recuperação via o famoso Chapter 11, o capítulo 11 da Lei de Falências americana. A dívida é pesada, 2 bilhões de dólares, valor digno de um Boeing 787 cheio de boletos vencidos. A empresa, que pediu proteção há 40 dias, garantiu que vai seguir com suas operações normalmente, mantendo voos, destinos e promessas de céu azul, pelo menos por enquanto. Ainda este mês está prevista mais uma audiência para discutir aprovações remanescentes. O plano, segundo o comunicado, é transformar o futuro financeiro da empresa, reduzir a alavancagem de 5,1 para 3 vezes o EBITDA, reposicionar o negócio para longo prazo. Em outras palavras, cortar avião, cortar dívida, cortar gordura e torcer para não cortar as asas. E tem mais. O aval da Corte Americana libera a Azul não só para seguir voando, mas também para buscar novos financiamentos. Dinheiro novo para pagar dívida velha, o tipo de mágica financeira que só se faz com juízes gringos e advogados muito bem pagos. O mercado, por enquanto, aplaude de pé, mas fica a pergunta: a Azul vai decolar para valer ou vai acabar pousando ao lado da Varig no hangar das saudades, hein? Meus amigos, vejam vocês. Vamos ouvir Blue Sky, de Allman Brothers Band. Estamos de volta e olha só essa notícia aqui. Tarifas de Trump elevam tensão fiscal e risco de mais IOF. O governo pode aumentar impostos diante da queda nas exportações e do rombo cambial? Acredite, a solução do governo Lula é sempre aumentar impostos, seja lá o que acontecer. Se o agro está no vermelho, a indústria em alerta e o Fanta sem laranja, o fisco fareja oportunidade. Com a sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos às exportações brasileiras, o governo se vê agora num dilema tipicamente petista. Ou corta gastos, o que é inaceitável para o princípio ideológico, ou sobe impostos e empurra a conta para o contribuinte. A tributarista Emanuele Lemos, da Fundação Getúlio Vargas, foi direta. O aumento tarifário vem junto com o desmonte dos benefícios fiscais, vai obrigar empresas a operar com margens mais apertadas, frear investimentos e enxugar empregos. Ou seja, o velho efeito dominó do custo Brasil, agora com selo de procedência internacional. No meio disso tudo, o imposto sobre operações financeiras, que incide sobre crédito, câmbio e seguros, virou peça-chave nessa sinuca de bico. Menos exportação, menos entrada de dólar, menos câmbio e menos arrecadação via IOF. A solução do governo é levar as alíquotas para compensar, só que o Congresso já deu um sonoro não, derrubando decretos que aumentavam o tributo e restaurando a regra de 2007. O Executivo, é claro, correu para o STF porque hoje em dia tudo que não se ganha no voto se tenta na canetada judicial, mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, já deu o recado. Não passa aumento de impostos, só corte de gasto, e se o STF inventar moda, o caldo engrossa. No fim das contas, essa tarifa de Trump pode ter causado mais turbulência em Brasília do que no Porto de Santos. Além da necessidade de renegociar acordos comerciais, o governo vai ter que rever sua estratégia fiscal. Ou simplifica o manicômio tributário via reforma, ou vai sangrar a base política até o último IOF. Meus amigos, despertem antes que inventem impostos sobre o ar que você respira. Essa moda verde aí, não sei não. Vamos ouvir aí Me Dá o Dinheiro Aí, de Moacir Franco.
bebendo até cair. Me dá, oi, me dá o dinheiro aí. Essa é a música, o melô do Haddad, né? Haddad tá com aquela cara de que tá sempre cantando Me dá um dinheiro aí. Olha só. O varejo desaba 4,2% e expõe fraqueza da economia. A queda nas vendas aponta para a desaceleração mesmo com inflação em baixa. Senhoras e senhores, mais uma placa de liquidação total no pavilhão da economia brasileira. O índice do varejo Stone acaba de confirmar as vendas no comércio já caíram 4,2% em junho. Não para por aí. Na comparação com o mesmo mês de 2024, o tombo foi ainda maior, 4,6%. No acumulado do primeiro semestre de 2025, o varejo já recuou 0,5% em relação ao semestre anterior. Apenas 4 estados salvaram a honra da federação. O resto, tudo em baixa. Ou seja, o consumidor está de bolso vazio e o caixa do lojista virou vitrine de dívidas. O economista Guilherme Freitas, da empresa Stone, foi direto ao ponto. Apesar de o desemprego ainda estar tecnicamente em queda e os empregos formais seguirem crescendo, o ritmo está se esgotando. Estamos entrando naquela fase triste em que até o emprego não compra mais o que deveria. Afinal, a renda segue comprometida com dívidas. O brasileiro hoje trabalha para pagar boleto, não para fazer compra. Setores sensíveis à renda, como mercados, farmácias, bebidas, setores sensíveis ao crédito, como móveis, veículos, eletros e roupas, todos afundaram juntos. Em junho, quedas de 3,7% e 3,9% respectivamente. No digital, pior ainda, a retração de 4,5%. O e-commerce, que deveria ser o foguete da nova economia, virou o balão murcho da era Haddad. A inflação, que alguns comemoram em queda, parece ser mais reflexo da anemia econômica do que de qualquer política séria. Não é que as coisas ficam mais baratas, é que ninguém tem mais fôlego para comprar. Enquanto isso, no Planalto, segue insistindo em taxar o agro, encarecer importações, mirar o suco da Coca-Cola, como se o problema fosse o exterior, mas o verdadeiro rombo está bem aqui, no balcão vazio, na prateleira encalhada, no comerciante que já nem sabe se vai abrir a loja amanhã. Meus amigos, vamos ouvir agora a música Don't You Want Me, de The Human League. Meus amigos, enquanto isso a indústria, os industriais brasileiros vão cobrar Lula por tarifa de Trump. Entidades pedem diálogo urgente para evitar colapso nas exportações. Depois de suco, madeira, papel e até a Fanta ameaçada, chegou a vez da indústria brasileira bater a porta de Lula com cara de poucos amigos e planilhas na mão. A Confederação Nacional da Indústria, a AmCham Brasil, não engoliram a tarifa de 50% imposta por Donald Trump sobre produtos brasileiros, pedir ação diplomática imediata do Planalto. A CNI chamou a medida de injustificada, econômica e comercialmente absurda, ainda deu um tapa com luva de dados. Os Estados Unidos mantém superávit com o Brasil há mais de 15 anos. Só no comércio de bens foram 91,6 bilhões de dólares a favor deles. Se incluir os serviços, o saldo sobe para 256 bilhões. Ou seja, o Brasil sempre pagou mais do que recebeu e agora apanha na mesma moeda que compra. O que Lula fez ainda não se sabe. Enquanto isso, o setor produtivo que mais exporta para os Estados Unidos, a indústria de transformação, treme. São cerca de 10 mil empresas impactadas diretamente e mais. A cada R$1 bilhão exportados, segundo a CNI, são gerados 24 mil empregos, R$500 milhão em salários e mais de 3 bilhões em produção. Ou seja,
a tarifa não atinge só empresários, mas toda a cadeia de renda, consumo e emprego. A AmCham, a Câmara Americana, que representa o empresariado com laços diretos com os Estados Unidos, também demonstrou preocupação. Lembrou que o comércio entre os dois países é complementar e que essa decisão pode destruir cadeias produtivas binacionais. Pergunta que fica é: onde está o Itamaraty, hein? Onde está Lula, que vive prometendo paz, amor, multilateralidade, mas não consegue evitar que o parceiro comercial mais pragmático do mundo, os Estados Unidos de Trump, largue o Brasil no vácuo da Organização Mundial do Comércio? Olha aí. No fundo, o que a indústria pede é um mínimo de diálogo, previsibilidade e seriedade, mas com um governo que prefere defender ditaduras tropicais do que empresários nacionais, talvez seja mais fácil renegociar tarifa com Xi Jinping do que com o próprio Congresso. Meus amigos, dependendo do governo, a indústria vai ter que produzir desculpas em vez de produtos. Quem sofre aí? Inclusive sofre aí um grande empresário brasileiro aí da mineração de nióbio, né? Do ferro nióbio, que é um grande industrial aí, um dos maiores do país, da família Moreira Salles. Conhece esse sobrenome? O pessoal deve estar preocupado. Vamos ouvir aí Working in the Coal Mine, de Lee Dorsey. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. 5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on? That working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. 'Cause I make a little money. Estamos de volta. E olha só, tô vendo aqui o pessoal comentando aqui, ó. A Borboleta mandou aqui: a raiva da esquerda é porque o Trump taxou primeiro 50% e mobilizando o governo de taxar. Ela depois postou aqui, ó: Rádio Café é top, além de te atualizar das tretas, ainda houve música de qualidade, parabéns. Valeu, aqui é o seu jornalista, mega produtor, DJ editorial da Rádio Café, não sai daí. Aliás, comenta aí, compartilha, a gente quer saber sua opinião. Já temos mais de 200 pessoas com a gente aqui hoje. Meus amigos, sexta-feira animada, hein? Olha só. Galípolo culpa tudo, menos o desgoverno por inflação. Eita, que maravilha, hein? Banco Central envia carta a Haddad e promete meta só em 2026. E olhe lá, hein? Depois de mais um estouro da meta de inflação, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, fez o que todo tecnocrata sabe fazer bem. Redigiu uma carta cheia de explicações, sem culpado claro. Aliás, sem governo, porque, claro, o governo nunca tem culpa de nada entre esses liberais e comunistas no desgoverno brasileiro. A inflação em 2025 chegou a 5,35%, estourando o teto da meta de 3% com folga. E Galípolo apontou o dedo para o câmbio, para a energia elétrica, para a gasolina, o cenário hídrico, o calor, o frio, o capeta, qualquer coisa. Tudo o que menos realmente importa. A política econômica do próprio desgoverno. Segundo ele, o problema foi surpresa nos preços administrados, que, ironicamente, são administrados pelo próprio Estado. A energia elétrica residencial subiu por causa da piora no cenário hídrico. Gasolina também subiu, café ficou mais caro, automóvel idem. Mas não, isso não tem a ver com carga tributária ou com a falta de reformas estruturais, não. É o clima, é o dólar, é a má sorte. Vejam vocês, e claro, a inflação importada também foi vilã, respondendo por 0,46 ponto do IPCA. O detalhe é que o dólar subiu porque o Brasil virou um país imprevisível, o que é reflexo direto da má gestão. Mas é mais fácil culpar o Trump, a Fanta e o El Ninho do que rever os erros de casa. Galípolo disse que o Banco Central pode subir os juros se necessário, ou seja, a solução do Banco Central é subir os juros, a do desgoverno é subir imposto. E a sua função, meu amigo,
é ficar contando moedinha que sobra no bolso. Ou seja, mais aperto no bolso de quem produz, investe, tenta respirar e até mesmo consumir, como a gente viu aqui na notícia do varejo. E a meta de inflação, segundo ele, só em 2026. 2026 não é ano eleitoral? Não tem que jogar dinheiro para uma galera aí para poder ter uma boa eleição do desgoverno? Olha, eu acho que a inflação vai aumentar ainda mais em 2026, mas eu só acho. Depois a gente volta aqui e confirma. Enfim, no primeiro trimestre ainda, ele tá falando, mas só se for só no primeiro trimestre, né? Porque os outros trimestres, não sei não, só com muita fé e projeção. Enquanto isso, mais de 80% dos brasileiros dizem estar preocupados com o custo de vida, e com razão. Porque a inflação do papel é só uma parte, a real, aquela do supermercado, da farmácia e da conta de luz, já não cabe mais no bolso. Essa é a Rádio Café, seu espaço para despertar e ver que a carta de Galípolo devia ser escrita com tinta vermelha, não? Faltou um pouco de realidade aí, um choque da realidade nessa cartinha do Galípolo. O que a gente podia esperar, né? Ele entrou lá com a ajuda dos petistas, então tá diferente aí do Campos Neto. A estratégia é a mesma do Campos Neto, só que as desculpas mudaram um pouquinho. Então vamos ouvir, em homenagem às desculpas do Galípolo, a música Mentira, de Marcos Valle. Diga sim pra mim primeiro, diga sim, eu vi primeiro, diga sim de corpo inteiro, diga sim, mas é mentira, tchu-tchu, é mentira, ira, tchu-tchu, é mentira, eu não quero ter ciúmes, eu não quero ter queixumes, quero é ter você na mira, tchu-tchu, sem mentira, mira, tchu-tchu, sem mentira. Meus amigos, sexta-feira, hoje tá o ritmo aqui, tá bem happy hour. Espero que você esteja estendendo o seu drink pra cima. A gente tem muito o que comemorar, só que não. Vamos lá para a Seção Brasil da Rádio Café. A gente tem várias notícias pela frente, mas para você que já está por aí, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o nosso programa. Temos mais de 200 pessoas passando aí por aí. 210 já, olha aí que maravilha. E vamos começar falando da segurança pública à beira do abismo. Facções avançam, protestos explodem, polícia enfrenta crise sem precedentes. Está na hora de despertar para a realidade dura e crua da segurança pública brasileira, onde a violência deixa marcas profundas e histórias que mais parecem roteiro de série policial, infelizmente são o nosso cotidiano. Vamos começar nosso giro pela noite quente e explosiva de Paraisópolis, zona sul paulistana, onde o confronto entre moradores e a PM elevou o termômetro da tensão ao nível máximo. A operação começou após uma denúncia sobre criminosos armados com fuzis. No confronto inicial, o homem foi morto, 3 outros presos. Dentro do imóvel foram encontradas pistolas, munições, drogas e dinheiro. O estopim perfeito para uma noite caótica. A morte desencadeou uma onda de protestos violentos com barricadas em chamas e tiros ecoando pelas ruas até o Morumbi. Com 300 agentes da tropa de choque tentando controlar a revolta, a polícia reconheceu posteriormente um descuido: a execução sumária de um homem rendido, morto friamente por 2 policiais militares já presos. O Ministério Público acompanha atentamente o caso, prometendo justiça, mas a dúvida permanece: será possível conter a espiral de violência que segue sem controle no Brasil? E não estou falando de violência policial, não. Essa situação aqui é um pouco diferente, né? Mas temos violência para todos os lados. Mas a gente vai continuar falando aqui, você vai ver. O fogo que queima em São Paulo também arde no Rio de Janeiro. Na cidade maravilhosa, Everine Passos Rodrigues, a infame Diaba Loira, elevou a aposta ao trocar o Comando Vermelho pelo 3º Comando Puro, desencadeando uma guerra interna. Em desafio aberto à polícia, Everine dispara em redes sociais, ''Não me entrego viva, só saio no caixão.''
Foragida com 3 mandados de prisão em aberto, continua a zombar da segurança pública, protegida pela sombra de criminosos como o Wallace Brito, o Lacoste. Enquanto facções lutam pelo poder nas ruas e becos cariocas, em Minas Gerais e na Paraíba, a justiça caça os fantasmas do passado. Na BR-230, um homem preso por direção imprudente confessou envolvimento no brutal assassinato político do prefeito de João Dias, no Rio Grande do Norte, chamado Marcelo Oliveira, e de seu pai. Na confissão, admitiu ser membro do PCC e já ter passado por presídios no Rio Grande do Norte e no Ceará. Assim, as facções dão o tom do sangrento jogo político brasileiro. Vejam vocês. De São Paulo ao Nordeste, as facções mudam de tática e buscam novos mercados. Em Rio Claro, interior paulista, o Comando Vermelho avança sobre o território abandonado pelo PCC, agora dedicado ao lucrativo tráfico internacional de cocaína. Leonardo Felipe Calixto, Bode, líder do Comando Vermelho Paulista. Você sabia que agora temos Comando Vermelho Paulista? Pois é. Exilado no Morro Carioca após ser jurado de morte pelo PCC, a competição. Deixa o comando nas mãos do seu braço direito, Luiz Lopes Júnior, o grão que já acumula mortes e vinganças pelo caminho. As facções brasileiras não agem sozinhas. No submundo globalizado, o mafioso peruano Eric Moreno Hernández, conhecido como El Monstro, protegido pelo PCC, ri da polícia enquanto escapa ileso de operações em São Paulo e agora provoca as autoridades escondidas em Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, dizendo, abre aspas, nunca me pegarão inúteis. Uma afronta direta à capacidade do Estado brasileiro de manter a ordem. A ex-beira-dama corrupta peruana tá solta e voando aí pelo Brasil. Já o considerado o maior narco peruano, vejam vocês, está solto e perambulando pelo Brasil? Será que é coincidência ou mera reincidência? Enquanto isso, nas delegacias do país, novos nomes da criminalidade surgem das mais improváveis origens. Júlia Garcia Domingues, filha do falecido funkeiro Mr. Catra, foi presa como integrante de uma quadrilha interestadual especializada em golpes milionários contra aposentados vulneráveis. Movimentaram mais de 5 milhões de reais sob o comando do auto-intitulado Imperador do Crédito, um crime sofisticado, ardiloso e devastadoramente cruel. Mas não apenas criminosos entram em aviões nesses tempos turbulentos. Os aeroportos de Guarulhos e Viracopos anunciaram reajustes nas taxas de embarque, tornando ainda mais caro partir para longe desse caos que se instala cada vez mais profundamente em solo brasileiro. E até mesmo na música popular, a sombra das facções está presente. O funkeiro MC Pose do Rodo, acusado de fazer apologia ao crime organizado através de suas canções ligadas ao Comando Vermelho, viu sua turnê nacional e europeia cancelada por ordem judicial. Enquanto isso, do cárcere, Marcinho VP, notório líder do Comando Vermelho, lançou seu livro, clamando por uma segunda chance com seu filho, o rapper Oruan, o chamando de herói. Em suas palavras, mudança verdadeira. Mas fica a pergunta, será possível acreditar na redenção quando o sangue ainda escorre nas ruas? Encerramos assim este giro da segurança pública brasileira com uma certeza. Enquanto o país sangra entre tiros, corrupção, protestos e facções, resta à população apenas a amarga sensação de abandono, porque no Brasil de hoje, segurança pública é só mais uma palavra perdida em meio à fumaça dos pneus queimados e ao barulho de tiros. Mas aqui é Leonardo Dias, você está ouvindo a Rádio Café, sempre mantendo você acordado para a realidade. Antes da nossa próxima notícia, vamos ouvir Fogo, de Capital Inicial. Você é tão acostumada a sempre ter razão. Você é tão articulada, quando fala não pede atenção. O poder de dominar é tentador. Eu já não sinto nada, sou todo
Meus amigos, clima de sexta-feira, dia de happy hour, qual que é o seu drink aí? Comenta aí, quero saber o que você tá bebendo nessa sexta-feira, porque se você não estiver bebendo, meu amigo, o Brasil merece um drink, hein? Sexta-feira, vamos lá, tarifaço, conspiração e farsa patriótica sacodem o Brasil. Lula apela narrativa, a esquerda acusa Eduardo e o país paga o preço. Estamos de volta aqui na Rádio Café. Agora é a hora do nosso tradicional giro do desgoverno e da esquerda brasileira, onde a tragédia política se mistura à comédia farsesca, criando um espetáculo que já não surpreende mais ninguém, mas que ainda consegue tirar do sério até o mais calmo dos brasileiros. Vamos começar pelo epicentro do terremoto político da semana. O tarifaço imposto por Donald Trump contra o Brasil. São 50% de taxa sobre as exportações brasileiras, com início marcado para agosto. Trump foi direto ao ponto, dizendo que não vai negociar agora com Lula, acusando de tratar Bolsonaro com injustiça. Lula, acuado, tentou responder com uma narrativa reciclada, afirmando que a decisão americana é uma tentativa de tutelar o Brasil. O Lula pode tutelar os outros países latino-americanos, mas o Brasil, né? Os Estados Unidos ele não quer que tutele, enfim. Ora, presidente, quem precisa de tutela é quem perdeu o controle do país. Enquanto a economia sente o peso da incompetência diplomática, Lula busca desesperadamente reverter sua popularidade em queda livre. O petista aproveita a crise para inflar o discurso nacionalista, dizendo que vai acionar a Organização Mundial do Comércio ameaçando retaliações. O cientista político Elias Tavares alertou, abre aspas, Lula tenta mobilizar um instinto patriótico para esconder seu fracasso econômico e político, fecha aspas. A estratégia é velha, mas o público já viu esse filme antes. Enquanto Lula tenta vender a ideia de um Brasil soberano, o PT lança campanhas constrangedoras, usando até uma versão do Mickey Mouse inspirado na facção Comando Vermelho. O partido fala em união contra falsos patriotas, mas esquece convenientemente sua eterna paixão pelas ditaduras de Cuba, Venezuela e China. A hipocrisia tem nome e endereço conhecidos. Falando em esquerda e suas tragédias, vejam só essa. O líder petista Lindenberg Farias foi direto ao Supremo pedir a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro, acusando de sabotagem ao país. Lindenberg fala em sabotagem diplomática com financiamento estrutural, seja lá o que isso for, e uso estratégico das redes sociais. É algo que, infelizmente, eles não conseguem porque eles não têm a menor graça. Parece até que está descrevendo a atuação histórica do PT, mas é Eduardo quem está na mira do deputado. E não é só ele. Erika Hilton, do PSOL, também pediu prisão, alegando crimes contra a soberania nacional. O PSOL, que poderíamos chamar carinhosamente aí de PSOROS, já que é um dos partidos mais globalistas que recebe mais dinheiro dos grants do grande globalista Alex Soros, porque o George já está aposentado em vida, tá falando aqui de soberania nacional. Meus amigos, vocês poderiam fazer isso e abandonar toda a gana de ONGs. O que vocês poderiam acreditar nessa ideia? Será que é possível? Aí fará mais sentido vocês do PSOROS falarem em soberania nacional. Enquanto isso, Eduardo responde diretamente de Washington, insistindo que o Brasil se afasta do mundo livre sob Lula. Na onda da mesma loucura, o PT reforça pedido ao Conselho de Ética para cassar o mandato de Eduardo Bolsonaro. O argumento? Eduardo estaria conspirando contra o Brasil. Mas fica a pergunta, conspiração mesmo não é essa tentativa da esquerda de silenciar opositores usando o Estado como instrumento político? Fiz uma pausa aqui para a gente poder refletir, mas olha só. Na sequência interminável de decisões equivocadas, Lula segue aparelhando o judiciário. Desde o início do mandato, priorizou homens em tribunais superiores, ignorando pedidos de movimentos feministas, indicando aliados políticos como Zanin e Dino ao STF. O que importa não é gênero, é controle político, e Lula sabe bem como isso funciona. Mas a crise não se resume ao judiciário ou às tarifas. No Paraná, a pesquisa revelou que Lula tem aprovação abaixo de 30%. Quase 70% dos paranaenses desaprovam seu governo e ele perde em todos os cenários eleitorais testados no estado. Até Ratinho Júnior vence Lula com folga no Paraná. O Paraná deixa claro, o desgoverno lulista não convence mais. Aliás, no Paraná nunca convenceu.
Nem adianta tentar manipular narrativas com vídeos sentimentais da Secondo Sidônio ou manifestações artificiais convocadas por Guilherme Boulos, com bonecos de Trump sendo queimados em plena Avenida Paulista. Abre aspas, Congresso inimigo do povo, taxem os super ricos, e outras pautas vazias que não mobilizam ninguém, além de um punhado de militantes barulhentos, atrapalhando trabalhadores que só querem chegar em casa. A confusão é tamanha que, enquanto tudo isso acontece, a FAB perdeu quase 50 pilotos apenas no primeiro semestre de 2025, com cortes orçamentários levando oficiais de elite a abandonarem a Força Aérea. A esquerda cria crises, mas esquece que a segurança nacional depende muito mais do que discurso inflamado. Menos pilotos da FAB também significa menos pessoas de Brasília fazendo voos oficiais por aí, né? Será? Vamos ver. Ainda tem mais. O filho da vereadora petista assassinada no Rio Grande do Sul confessou à polícia que sua mãe atuava como tesoureira de facção criminosa. Puxa vida, não? Enquanto lideranças petistas tentavam emplacar narrativas sobre violência política, o caso mostrou-se claramente ligado ao narcotráfico, mas os oportunistas não deixaram escapar a chance de distorcer o fato em prol de agenda partidária. Encerrando o nosso giro, vale lembrar da genial ideia de Lula de criar um comitê emergencial com empresários para discutir relações com os Estados Unidos. Uma tentativa tardia e desesperada de limpar a bagunça que ele próprio provocou, ameaçando retaliar Trump. Lula agora joga para as arquibancadas, buscando apoio do empresariado que tanto criticou. Assim, ouvintes, que a esquerda e o desgoverno seguem se perdendo em narrativas vazias, sabotagens internas e externas, tentando sempre jogar a culpa no adversário, enquanto o país real sente os efeitos devastadores deste caos. Você está ouvindo a Rádio Café, sempre mantendo você desperto para a tragicomédia política nacional. Afinal, a Rádio Café é isso, espaço para despertar e nunca mais dormir no ponto. Em homenagem à inutilidade do desgoverno, vamos ouvir Useless, de Depeche Mode. E eu tô vendo aqui, o Ale Pavanelli mandou aqui nos Space que tá tomando, o drink dele da sexta-feira à noite é Whey. Tá todo fitness, hein, garoto? A Borboleta mandou que tá tomando vinho, olha aí que legal. Aguardando os drinks de vocês. A Vanessa Navarro postou aqui nos comentários, esse locutor é bom. Valeu, Vanessa, seja bem-vinda. E olha só, vamos falar agora do Judiciário, o Supremo em transe. Moraes, Gilmar e o tarifaço. O STF compra briga global, partidos acionam Supremo e a censura avança sobre plataformas. Depois de passarmos pelo caos da esquerda e do desgoverno, vamos agora navegar nas águas turvas do nosso judiciário e da juristocracia brasileira. Onde se não bastassem as controvérsias domésticas, agora a crise ganha contornos internacionais graças à escalada de conflitos com os Estados Unidos, envolvendo diretamente o STF. Falando em Supremo Tribunal Federal, a figura que abre o nosso giro aqui é ninguém menos que Gilmar Mendes, o decano da corte. Ele resolveu romper o silêncio depois das críticas pesadas do governo Trump ao STF por sua atuação no julgamento de Jair Bolsonaro. Gilmar Mendes, sem citar diretamente os Estados Unidos, afirmou que, abre aspas, o que se escreve no Brasil hoje é um capítulo inédito na história da resistência democrática, seja lá o que isso for. O ministro chegou ao ponto de acusar diretamente empresas de tecnologia de sabotarem a democracia
e as redes sociais de fomentarem tentativas de golpe. E eles falam redes sociais como se a rede social não fosse feita de cidadãos brasileiros, hein? Não são cidadãos brasileiros não, Gilmar? Não, né? Rede social parece que é um CNPJ místico. Para Gilmar, o STF é vítima de ataques cruéis, incluindo planos de assassinato. A corte, pelo jeito, deixou de ser judiciária para virar épica heróica e agora vítima internacional. Qualquer semelhança com um transtorno de personalidade narcisista é mera reincidência. Não contente, Mendes publicou também uma versão em inglês do seu pronunciamento numa clara tentativa de justificar ao mundo as ações controversas da Suprema Corte Brasileira. O deputado Marcel Van Hatten não perdeu a deixa e disparou contra Gilmar Mendes, acusando o ministro de politizar explicitamente o STF, evidenciando a completa ausência de justiça no julgamento do suposto golpe. Meus amigos, o Supremo parece mais preocupado com relações públicas internacionais do que com os autos dos processos nacionais. No centro de todo esse caos está ele, Alexandre de Moraes, que tem decidido sobre tudo e todos com seu já conhecido estilo de pouca conversa e muita tinta na caneta. Dessa vez, Moraes ampliou sua investida contra Alan dos Santos, determinando até o bloqueio de seu perfil no OnlyFans. Isso mesmo, até o OnlyFans entrou na mira do ministro. Alan dos Santos, que mora nos Estados Unidos desde 2021, continua sendo acusado de atacar instituições, enquanto Moraes, implacável, acumula decisões controversas contra vozes críticas ao sistema judiciário. As decisões não param por aí. Moraes impediu que seu ex-assessor Eduardo Talhaferro possa depor aí como testemunha no suposto caso do suposto golpe de Estado. Um detalhe curioso. Talhaferro é investigado justamente por uma suposta violação de sigilo envolvendo o próprio Moraes. É o ministro impedindo um ex-funcionário seu de falar num processo em que ele mesmo decide. Como já diria o ditado, se isso não é conflito de interesses, eu não sei mais o que é. Enquanto isso, a Procuradoria-Geral de Paulo Gonet já prepara um parecer duríssimo pedindo a condenação de Jair Bolsonaro por envolvimento no alegado plano golpista. A decisão deverá ser entregue na segunda-feira ao próprio Alexandre de Moraes, ignorando completamente as tensões diplomáticas com os Estados Unidos. Advogados temem penas pesadas contra Bolsonaro até 30 anos. Parece que quanto mais Trump bate, mais dura fica a reação do Supremo, que decidiu não recuar nem 1 milímetro. Custe o que custar ao país. Aliás, o tarifaço imposto por Trump, agora sabemos, também é consequência direta das decisões recentes do STF contra as Big Techs. A Corte decidiu que as plataformas devem censurar preventivamente conteúdos considerados ilegais ou, entre muitas aspas, antidemocráticos, ampliando ainda mais a interpretação subjetiva da censura digital no país. Para aliados de Trump, foi exatamente essa decisão, vista como censura prévia, que motivou o governo americano a retaliar economicamente o Brasil. Trump chegou até a ameaçar novas sanções contra Moraes diretamente. A crise internacional do Supremo agora está oficialmente instalada. Mas a juristocracia não parou por aí. O levantamento recente mostrou que partidos políticos acionaram o Supremo Tribunal Federal Global 21 vezes, apenas no primeiro semestre deste ano. Adivinha quem lidera? O PSOROS, o Partido dos Soros. O PSOL lidera as ações, claro, já que parlamentarismo via STF é a especialidade da esquerda, sobretudo da esquerda ongueira globalista. O Congresso já pensa em restringir o acesso ao Supremo, porque do jeito que está, parece até um call center jurídico a serviço de grupos ideológicos. No meio dessa bagunça judiciária, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o retorno imediato de 25 diretores afastados pelo prefeito Ricardo Nunes. O detalhe curioso, a prefeitura havia afastado os diretores com base em resultados do IDEB, alegando critérios técnicos. Mas o juiz entendeu que isso é ilegal. O critério técnico é ilegal, coisa, né? Não faz sentido. Determinando multa diária pesada por descumprimento. Agora quem manda nas escolas não é mais o poder público, mas o poder judiciário, que já manda em praticamente tudo. Para fechar o nosso giro, vale mencionar rapidamente a denúncia surreal feita pelo Ministério Público contra o vereador Pedro Rousseff,
sobrinho neto da ex-presidente Dilma, acusado aí por Nicolas Ferreira de incitação ao crime após sugerir uma cadeirada nos adversários políticos. Vejam vocês, hein? Engraçado, o que acontece com a esquerda quando eles fazem discurso de ódio, hein? Estranho. Mas olha só, é o famoso efeito bumerangue. A esquerda que sempre reclama de perseguição judicial, agora é acusada por alguém que se tornou conhecido justamente por ser perseguido judicialmente. É o ciclo eterno da juristocracia brasileira. Enfim, amigos ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Judiciário Brasileiro em Crise. É um verdadeiro show de decisões controversas, politização explícita e censura digital. Agora, além das consequências internas, já estamos pagando o preço diplomático e econômico desse ativismo desenfreado. Para completar, hoje, Gilmar Mendes falou que o governo tem que refazer toda a sua articulação. Por que o juiz tem que comentar articulação política, né? Mas é isso aí, é que agora temos tribunais políticos. Rádio Café, o único espaço onde a justiça ainda é feita na base da verdade e da ironia, mantendo você desperto para os absurdos que moldam este Brasil surreal. Afinal, aqui é um espaço para despertar, especialmente quando o Supremo parece não dormir nunca e nem tirar férias. Vamos ouvir agora a música Unjustified, de Russell Allen. Estamos de volta, vamos falar agora do legislativo, da oposição, da direita do Bolsonaro, do Trump. Meus amigos, bastante coisa rolando, hein? Olha só. Trump reage, oposição avança, Bolsonaro ressurge. Tarifaço americano gera onda pró-impeachment e fortalece ex-presidente no cenário político. Depois de mergulhar na tormenta judicial brasileira, vamos agora para o giro mais aguardado da nossa semana. O giro da oposição do legislativo, da parceria turbulenta entre Donald Trump e Jair Bolsonaro. Não dá para começar sem destacar o slogan que viralizou nas redes sociais. Aliás, um slogan muito legal. Abre aspas, defenda o Brasil do PT, fecha aspas. Esse slogan surgiu aí em resposta à campanha petista que culpa Bolsonaro pelo tarifaço americano. Milhares de internautas levantaram a hashtag nos assuntos mais comentados no Twitter, mostrando que o Brasil real, aquele das ruas das redes, não engoliu a narrativa lulista de traição. A oposição, aliás, aproveitou o momento e acusou diretamente Lula e Moraes pela crise diplomática e econômica com os Estados Unidos. O deputado federal Nicolas Ferreira, num vídeo viralizado, não poupou detalhes, mostrou ponto a ponto por que Trump decidiu tarifar produtos brasileiros em 50%. Para Nicolas não há mistério. Lula agrediu a liberdade de expressão, censurou plataformas americanas como Rumble e aproximou o Brasil de regimes inimigos dos Estados Unidos, como Irã e China. O deputado lembrou até mesmo da prisão de um assessor próximo de Trump em 2021, executada sob a ordem de Alexandre de Moraes. Como bem disse Nicolas, abre aspas, Trump deixou claro, a culpa é de quem persegue Bolsonaro, fecha aspas. E não é só Nicolas que apontou o dedo diretamente para o Planalto e o STF. Eduardo Bolsonaro afirmou sem rodeios que o Trump considera o Brasil sob Lula e Moraes como uma ditadura em formação. Em entrevista exclusiva à revista Oeste, o deputado licenciado explicou que a decisão americana não é apenas econômica, mas profundamente política, uma reação legítima à perseguição que sofre seu pai, Jair Bolsonaro. Eduardo, direto dos Estados Unidos, revelou que o Congresso americano já tem uma bancada anti-Moraes, sinalizando que o ministro pode até entrar na famosa lista Magnitsky, destinada a punir autoridades que violam direitos humanos. Se Moraes achava que só tinha problemas aqui dentro, pode ser que comece a ter problemas lá fora.
Do lado diplomático, o governador paulista Tarcísio de Freitas se reuniu com Gabriel Escobar, representante da embaixada americana, tentando negociar uma saída equilibrada. Tarcísio falou, abre aspas, narrativas não resolverão um problema. Enquanto o Lula e o PT seguem culpando o Bolsonaro, Tarcísio já busca soluções concretas com americanos, no exemplo claro da diferença entre discurso ideológico e gestão pragmática. Trump, por sua vez, não ficou calado. Questionado por repórteres brasileiros, reafirmou que Jair Bolsonaro é um homem honesto, ama o povo brasileiro, enquanto classificou a atitude de Lula contra Bolsonaro como profundamente injusta. Abre aspas, conheço os honestos e os corruptos, disparou o republicano, deixando evidente sua percepção sobre Lula. Trump disse que pode até conversar com Lula em algum momento, mas fez questão de deixar claro que agora não é hora para isso. O advogado Martin De Luca, da Trump Media Group e do Rumble, reforçou que Trump reprova profundamente a inelegibilidade imposta a Bolsonaro pelo TSE. Segundo De Luca, Trump identifica no caso brasileiro uma situação idêntica à perseguição que ele próprio sofreu nos Estados Unidos. A perseguição judicial e a censura via STF foram citadas diretamente por Trump como motivadores das tarifas, classificadas por ele mesmo como resposta à caça às bruxas sofrida por Bolsonaro no Brasil. A onda americana provocou reações internas ainda mais fortes no país. Parlamentares da oposição como Magno Malta, Sanderson, Coronel Tadeu, Rodrigo Valadares, Capitão Alberto Neto e Rodolfo Nogueira foram unânimes. Chegou a hora do impeachment de Lula. Malta resumiu bem o ressentimento ao afirmar que o país virou pária do mundo, graças ao esquerdismo insano e à tara ditatorial do governo petista e do STF. Sanderson destacou que Lula preferiu bajular ditaduras e agora a conta chegou, abre aspas. Isso não é incompetência, é crime de responsabilidade? Disse ele, ecoando a indignação generalizada no Congresso. Enquanto o Congresso debate a urgência do impeachment, pesquisas eleitorais já mostram o tamanho do prejuízo para Lula. No Paraná, o petista perderia em absolutamente todos os cenários possíveis de primeiro e segundo turno, inclusive para Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Tarcísio e Eduardo Bolsonaro. A maior derrota seria para o governador paranaense Ratinho Júnior, quase 70% contra menos de 18% para Lula. A popularidade de Lula derrete e Bolsonaro reaparece revigorado graças à crise criada pelo próprio PT. E é justamente isso que observou Silas Malafaia. Segundo ele, Trump colocou Bolsonaro de volta ao jogo político global. Abre aspas. Trump escancarou para o mundo a perseguição sofrida por Bolsonaro. Agora, líderes da direita que tentavam se distanciar terão que rever suas estratégias. Para Malafaia, ou o STF recua, ou enfrentará consequências internacionais mais graves ainda. Arthur Lira na Câmara tentou se equilibrar mantendo a taxação sobre super ricos, porque afinal de contas ele é centrão, assim como Hugo Mota, que reafirmou que o Legislativo estará atento às consequências econômicas das tarifas americanas. Joaquim Kataguiri propôs lei dura contra pancadões, mostrando que a oposição que tenta legislar alguma coisa aí contra o narcotráfico, mesmo em meio à tempestade política, mas vindo de alguém da MBL, também sempre mostra um pouquinho de descolamento da realidade. Mas para fechar o nosso giro, vale destacar a decisão do Rio de Janeiro de instituir o Dia Municipal de Combate ao Antissemitismo, oficializando mais uma pauta alinhada à direita e aos direitos humanos, algo que a esquerda não quer nem saber. No meio disso tudo, Jair Bolsonaro respondeu diretamente aos ataques baixos de Lula, que chamou o ex-presidente de covarde por supostamente pedir ajuda a Trump. Bolsonaro rebateu na lata, abre aspas, ladrão, é você de novo comigo na sua boca? Fecha aspas. Bolsonaro, sem cargo algum, domina a agenda presidencial, enquanto Lula se afunda na própria retórica agressiva e desesperada. É isso, meus caros ouvintes da Rádio Café. Nesse Brasil de contradições e conflitos, enquanto Lula briga, Bolsonaro se fortalece, enquanto Trump reage, a oposição cresce, enquanto o STF censura, o mundo reage com tarifas e sanções. A mensagem é clara. Quem implanta censura colhe retaliação internacional. Aqui Leonardo Dias, cerrando mais um giro completo sobre os bastidores da política brasileira na Rádio Café, o espaço mais desperto da sua noite. É isso aí, vamos lá, é sexta-feira, Happy Hour, estamos encerrando a Sessão Brasil. Rapaz, 300 pessoas aqui passando na Rádio Café hoje.
Muito obrigado a todos aí pela presença, pela audiência grande para uma sexta-feira. Vamos aí ouvir agora a Volta por Cima, de Jorge Aragão. Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Que maravilha! Vamos dar a volta por cima aí, galera, na Rádio Café. É sexta-feira, todo mundo animado? Espero. Se não estiver animado, meu amigo, vai tomando seu drink aí. Vamos começar a sessão Mundo da Rádio Café. Vamos fazer o nosso giro pelo mundo. Começando pela América Latina, que ferve aí entre tarifas, prisões e pressões. O Brasil cedeu na Organização de Estados Americanos, a China reagiu, Trump aperta e ruas queimam. Hoje, com o cheiro da pólvora diplomática espalhando-se do Planalto à Cordilheira, prepara o café porque o lulopetismo decidiu, como num passe de mágica generoso, retirar o Brasil da corrida por um assento na Comissão de Direitos Humanos da OEA. Resultado, o mexicano José Luis Caballero Ochoa levou com 23 votos, enquanto o nosso progressista de estimação, Fábio Sáenz Silva, amargou aí 3 míseros apoios e ainda soltou a pérola. Abre aspas. Liberdade de expressão é direito fundamental, mas tem limites. Limites, adivinhe, definidos por quem? Pelo mesmo Itamaraty, que virou refém do governo, agora faz cortesia com o chapéu alheio. Seguindo aí a pauta globalista do complexo da censura mundial. Como se isso não bastasse uma lambança, chega a borda de um tweet do porta-voz chinesa Mao Ning, o recado em mandarim afiado. Tarifas não devem ser ferramentas de coerção. Ela fuzila a sobretaxa de 50% que Donald Trump acaba de fincar sobre produtos verde e amarelos por ataques insidiosos contra eleições livres. O recado é cristalino. O colosso asiático detesta ver o sócio latino apanhando do xerife americano, mas tampouco move o dedo concreto para salvar Lula da enrascada. Como se a China não intervisse em outros países, né? Pois é, mas enfim. Enquanto o Brasil ensaia a cara feia, o Itamaraty corre para o colo da Bielorrússia, de tantos lugares. Vamos lá falar com mais uma ditadura esquerdista. Abre aspas. Há espaço para diversificar exportações, jura o embaixador Flávio Goldman, ignorando que o déficit comercial com Minsk já passa dos 40 milhões de dólares. É o famoso, abre aspas, se não tem tu, vai tu mesmo.
troca-se a maior economia do mundo, do planeta, por amendoim na cidade de Grodno, na Bielorrússia, que eu aposto que você nem sabe onde é. Lá na cúpula do BRICS, Antônio Guterres implora por governança inclusiva e fustiga desequilíbrios estruturais. Discurso que Lula aplaude de pé porque soa bonito, mas não paga a conta de luz que disparou o IPCA. Já em Washington, a ex-secretária Hillary Clinton berra que Trump só encarece a carne para proteger amigo corrupto. Nada como ver a mesma Hillary que esmagou o Haiti dar lição de moral sobre preços de picanha. Olha aí, meus amigos, pra você ver, né? O consórcio Clinton-Obama-Biden é quem manda no Lula mesmo. Do lado de cá, da Ipiranga, Bolsonaro, acusado de golpe isolado pelo STF, cutuca. Brasil caminha para o isolamento e a vergonha internacional, tá ok? E Trump responde em carta, caça às bruxas. A dupla dança um tango ideológico que deixa Lula tonto. Enquanto os chanceleres trocam canapés, o trem de Aragua espalha tiros no sul do Chile. Outro sicário venezuelano, 23 anos, foi para a tranca. Já são 60 presos só na região de Los Lagos. Em Caracas, Maduro resolve premiar a lealdade. 166 novos generais lotam uma pirâmide que já não cabe em Miraflores, enquanto opositores como Biagio Pieliere apodrecem a 10 meses de isolamento na prisão El Helicoide. Para completar o pérfido círculo bolivariano, uma grávida de 34 semanas segue encarcerada sem atendimento por motivos políticos, uma tortura materna digna de relatório da ONU. Falando em ONU, a Bolívia ferve. Seguidores de Evo Morales pressionam o Tribunal Eleitoral. Abre aspas. Hoy o mañana debes habilitar a Evo. Exigem em coro, ameaçando sabotar o pleito de agosto. Do outro lado da fronteira, o Senado chileno desmente boato de concessão de porto em Tocopilla a La Paz. O mapa continua arriscado a balas e ressentimento. Eis o retrato latino-americano desta noite, hein? Diplomacia trocada por ativismo partidário, tarifas com o míssil político, facções fazendo o que bem entendem, instituições democráticas virando pista de dança para caudilhos. Se Lula queria evitar tensionar relações, conseguiu. A tensão agora é com todo mundo ao mesmo tempo agora. E antes de irmos para a Europa, vamos ouvir Chinatown. Porque a China está aqui mandando no Brasil também, de Thin Lizzy. Living and dying down in old Chinatown. In Chinatown, you better look around. A China que vem transformando a América Latina em sua zona de influência. Vejam vocês. Vamos para a Europa. A Europa arranja entre cotas, tarifas e fantasmas do passado. Berlim, Estocolmo, Bruxelas e Bratislava revelam o pêndulo entre liberdade e censura. Meus amigos, vamos na sintonia continental, a crosta civilizatória da velha Europa trinca de novo. E o barulho ecoa de Estocolmo a Bruxelas. Vamos começar pela Suécia, onde o ministro que aparece na foto de quem está vendo no vídeo aí, o Johan Forssell, defensor de punir pais pelos pecados dos filhos, viu o próprio rebento de 16 anos arregimentar camaradas neonazistas. Chocado, o ministro balbucia lições de paternidade na TV4, enquanto a oposição exige explicações no parlamento e o governo minoritário depende, ironia fina, do partido anti-imigração Democratas da Suécia. A direita populista sorri, o establishment treme. Cruzamos o Báltico até Berlim. A ministra da Educação, Karin Prien, lança a ideia de limitar alunos estrangeiros a 30% ou 40% por escola. Diretores como Sabine Schwarz, que já lida com 80% de crianças imigrantes, perguntam se Prien conhece o planeta real. Professores pedem verba, alunos denunciam estigma, pedagogos alertam. Redistribuir menina igual sacola de batata não alfabetiza ninguém, mas o debate rende manchete e voto, e convenhamos,
voto anda mais raro que professor de alemão. Enquanto isso, a locomotiva germânica patina nas exportações, queda de 7,7% para os Estados Unidos em maio. Dirk Jandura, a Federação de Atacado, rejeita acordo a qualquer preço. A eurodeputada verde, Ana Cavazzini, pede inspiração em Lula. Olha em quem ela vai se inspirar. Que ameaçou reciprocidade ao tarifaço trumpista. Parece que ela também não leu a carta do Trump. Mas enfim, para ela, Trump usa o comércio como porrete político. E o porrete agora acerta Berlim na nuca. Falando em Lula, Bolsonaro atravessou o Atlântico via Twitter para lembrar que o Brasil caminha para isolamento, porque o petista abandonou princípios do mundo livre. Trump concorda, chama o processo contra o ex-presidente de caça às bruxas e carimbou a tarifa de 50%. Na Europa, muitos veem nisso mais do mesmo. Washington punindo sem procuração, Bruxelas negociando de joelhos. A cultura não escapa. Na Eslováquia, o Rubicon Festival afundou após contratar Kanye West, agora que lançou o single Heil Hitler. Patrocinadores fugiram mais rápido que turista diante de greve francesa. O festival cancela, a manteiga derrete e o rapper prova que a indústria vende alma até o patrocinador puxar o fio da tomada. Ainda na Alemanha, mosteiros viram anúncio imobiliário. Feiras beneditinas colocam à venda 136 mil metros quadrados de tradição por módicos 5 milhões de euros. Faltam vocações, sobram paredes. Ao mesmo tempo, o país debate como manter viva a Catedral do Conhecimento enquanto fecha as portas do espírito. Por quê? Cada vez menos mosteiros vão existindo na Alemanha. Por que será, não é verdade? Será que não é por causa das fronteiras abertas, hein? O que você acha, hein? Comenta aí, quero saber a sua opinião. Mas nem só de crises vive o velho continente. A americana Lucid Motors cravou 1.205 quilômetros com um elétrico de luxo entre São Moritz e Munique, o recorde Guinness. Engenheiros vibram, críticos dizem que é um marketing ladeira abaixo, literalmente. A autonomia foi épica, o preço também, 129 mil euros nesse veículo, mais caro que muito convento à venda. Resumindo, a Europa segura com uma mão o espelho de ver neonazismo adolescente, cancelamentos culturais e escolas fragmentadas. Com a outra, tenta parar o soco tarifário de Trump sem deixar o copo de chope. No fundo, o dilema é antigo, defender a liberdade sem virar refém de quem a sabota, seja no pátio da escola, na alfândega ou no palco. A Europa anda meio tarja preta mesmo, então vamos ouvir Ela é Tarja Preta, de Arnaldo Antunes. Seja muito sem noção, abala o baile em cada cara, o queixo cai no chão. Quando ela surge de lambuja dentro do salão, nenhum doutor percebe tanta contraindicação. Vai subindo na cadeira e rebolando no balcão do bar, mexendo na gaveta essa capeta separando o par. A galera se senta e palpita quem vai encarar. Quero ver agora, quero ver quem vai chegar. Ela é tarja preta, é tarja preta, é tarja preta, é tarja preta, tem que ter receita. É tarja preta, é tarja preta, pode fazer mal pra você. Ela é uma princesa Cinderela, bela, encantada, dando bola para todo mundo, mas ninguém... É sexta-feira e vamos fazer o nosso giro aqui agora pela Eurásia. Porque a Eurásia está em chamas. Eurásia é o quê? É o leste europeu e a Ásia inteira, né? Eurásia em chamas entre céus alianças e fantasmas soviéticos. Queda de Boeing na Índia, drones russos, Lenin derrubado e espiões mortos mostram um continente em disputa. Meus queridos ouvintes da Rádio Café, agora vamos sobrevoar a imensa estepe que liga o Danúbio ao Himalaia. Se na América Latina o Brasil desaprendeu a diplomacia e na Europa a escola discute cotas e recordes elétricos, na Eurásia a tensão se mede em turbinas caladas, berçários bombardeados e estátuas que despencam. Vamos começar na Índia. O voo 171 da Air India, um Boeing 787 reluzente, decolou de Ahmedabad rumo a Londres e em segundos virou uma bola de fogo sobre um dormitório universitário. 259 mortos, um único sobrevivente. Investigadores apontam algo tão improvável quanto sinistro. Os dois interruptores que controlam o fluxo de combustível passaram a posição cut-off quase simultaneamente, com travas mecânicas que exigem levantar, puxar e girar. Coincidência?
falha? Sabotagem? Na caixa preta, um piloto pergunta, abre aspas, por que cortou? E o colega responde, eu não cortei. O 787 tinha histórico de confiabilidade, agora carrega a pior manchete aérea indiana em décadas. Enquanto a Boeing e a General Electric negam qualquer culpa imediata, a dúvida paira como fumaça sobre os céus asiáticos. Deslizando para o norte, Kharkiv, na Ucrânia, acordou com drones russos arrebentando a ala de parto do hospital regional. 3 mães e 3 recém-nascidos em choque agudo, vídeos estilhaçados sobre berços. A jovem Alexandra conta que correu às cegas, esquecendo até os pontos da cesariana, para salvar o pequeno Maxim. Volodymyr Zelensky implora mais defesa antiaérea, os sistemas prometidos na cúpula do G7 ainda não chegaram, e Putin responde dobrando a dose de drones Shaheds, que são iranianos, na madrugada seguinte. A Ucrânia pede interceptores, Bruxelas balança entre multas ao Kremlin e metas verdes, enquanto bebês correm para porões em vez de bercinhos. Em Kiev, o terror ganha nome próprio. Coronel Ivan Voronich, veterano da inteligência, tombou com 5 tiros de pistola silenciada na porta de casa. Câmeras mostram o matador fugindo em plena luz do dia. Especialistas dizem assinatura típica de retaliação russa. Contraponto à explosão que matou o general russo Maskalik em Moscou meses atrás. Guerra híbrida virou guerra de vizinhança. E quem pousa em Wonsan? Sergei Lavrov, chanceler de Putin, prometendo proteger a Coreia do Norte de provocações, enquanto agradece a participação de 15 mil soldados norte-coreanos na linha de frente ucraniana, com 4.700 baixas já contabilizadas. O Pacto de Defesa Mútua, firmado em 2024, ganha musculatura enquanto Washington, Seul e Tóquio treinam com ogivas simuladas. Lavrov, ao estilo vendedor de guarda-chuvas em dia de sol, garante que a escalada nuclear é culpa do Ocidente. Mais a leste, a Ásia Central tenta equilibrar pratos. Quirguistão derruba a estátua de Lenin em Osh, sob o pretexto de harmonizar a paisagem. Moscou-Rosna lembra que 93% das remessas kirguizes vêm da Rússia e ameaça fechar a torneira dos migrantes. Mas, quando a União Europeia desembarca com cheques verdes em Tashkent, Lavrov reclama da agenda anti-russa e descobre que antigas repúblicas já não vestem uniformes soviéticos sem questionar a costura. Entre as montanhas de insegurança e dependência desses países sabem que gasodutos, internet e tropas de paz ainda passam por Moscou. No xadrez eurasiano, eles jogam simultâneo contra a China, contra a Rússia e contra a própria pobreza, trocando peças, mas sem derrubar o rei. O continente que um dia sonhou com a casa comum europeia agora exibe apartamentos perfurados, aeroportos em chamas, ministérios que protegem neonazistas adolescentes. Enquanto isso, Pequim bate recorde de exportação e anuncia carros que rodam 1.200 km, distância parecida com a que separa Kharkiv de Delhi, unidas pela mesma sensação de que o motor global engasgou. E quando o motor engasga, quem segura o manche precisa escolher: pouso forçado ou picada suicida? Meus amigos, vamos ouvir agora Rihanna, Russian Roulette. Take a breath, take a deep, calm yourself. He says to me, if you play for keeps. Take the gun and count to 3. I'm sweating now, moving slow. No time to think, my turn to go. And you can see my heart beating. You can see it through my chest. Said I'm terrified, but I'm not leaving. I know. Estamos de volta. A audiência tá grande hoje aí, passamos das 360, quase 400 pessoas aí
Muito obrigado a todos, mas não esqueça de deixar o seu like, assinar o nosso canal lá no YouTube, @LeonardoDias_RC, e também de nos seguir aí na comunidade da Rádio Café. Tá chegando aí a 710 mil pessoas. E o canal do YouTube tá chegando a 400 mil, 500 mil, olha só que legal, imagina, né? Mas vai lá, deixa o seu like, a gente quer saber se você tá gostando do nosso programa. Escreve aí no chat aí, o pessoal tá postando aqui nos Space que tá achando muito bom, o programa tá legal, todo mundo tá se divertindo. Espero que a essa altura já estejam todos bêbados e nem prestando atenção mais, porque olha só. O Oriente Médio ferve entre trégua, tiros e armas queimadas. Israel caça chefes navais do Hamas. O PKK incinera fuzis na Turquia. Netanyahu fala em 60 dias de respiro num cessar-fogo com Gaza. Meus amigos, o espaço para despertar chegou num crescente fértil. Se na Eurásia turbinas se calam e donos chacoalham berçários, no Oriente Médio a pauta mistura pólvora, diplomacia embaçada e fumaça literal de fuzis curdos virando cinza. Vamos começar em Gaza. A marinha israelense, guiada pela inteligência e pelo Comando Sul, em operação desde maio, confirmou hoje a eliminação de 6 comandantes da Força Naval do Hamas. Ramzi Salah, Jamal al-Baba, Hatab Abu Saiban, Ahmad Ali, Omar Abu Jalal e Mohammad Kashta. Todos ligados tanto ao massacre de 7 de outubro de 2023, que teve 1.300 civis israelenses mortos, quanto a ataques marítimos contra soldados e pescadores no Mediterrâneo. É mais um golpe após a queda da elite Nukba, Tana Abu Yedah em Khan Yunis. Tel Aviv corta as nadadeiras do Hamas enquanto as patrulhas costeiras seguem varrendo túneis inundados de explosivos. Do outro lado, o próprio Hamas acusa Benjamin Netanyahu de sabotar o cessar-fogo. Chama o premier de criminoso de guerra por exigir o desarmamento completo em troca de pausa humanitária. Netanyahu devolve no Twitter, @ se a diplomacia não desmilitarizar Gaza, a força o fará, #. Para apimentar em entrevista à emissora Newsmax, ele prevê 60 dias de trégua para libertar metade dos reféns vivos e metade dos mortos. Promessa que soa mais a negociação de atacadista do que de misericórdia, mas expõe o dilema: soltar prisioneiros e parar as bombas ou continuar até o último túnel. Enquanto Israel aperta o cerco, um cenário improvável acontece no norte do Iraque. Guerrilheiros do PKK, 40 anos de confrontos sangrentos com Ankara da Turquia, jogam seus fuzis num caldeirão em chamas. A comandante Bezerrosat fala em passo da boa vontade e pede a libertação de Abdullah Öcalan. Recep Tayyip Erdogan chama de passo importante rumo à paz duradoura, mas não entrega o bilhete premiado. Direitos políticos dos curdos, que é um povo que vive ali entre a Turquia e o norte do Iraque, seguem em suspense. Simbolismo não desarma checkpoints turcos, mas a fogueira de AK-47 oferece uma imagem rara de reconciliação numa região viciada em pólvora. No Oriente Médio, que quase virou ringue nuclear, ver o PKK transformando aço em cinza lembra que processos de paz existem quando há cálculo de sobrevivência. Já em Gaza, o cálculo é outro. O Hamas tenta vender sobrevivência como vitória moral. Israel quer a vitória militar como pré-condição para a política. No meio, o presidente Donald Trump pousa de mediador relâmpago, aperta mãos em Washington, tuita sobre libertação em breve e sonha anunciar cessar-fogo antes que a campanha eleitoral aperte, já que ano que vem tem midterms americanos. Quem diria? A matemática eleitoral do Mississippi pode decidir o fôlego de Rafah. E assim, entre armas queimadas, líderes navais submersos e reféns contados como planilha de Excel, o Oriente Médio mostra que por aqui toda trégua nasce rodeada de trincheiras. E todo cessar-fogo é só mais uma pausa comercial no drama milenar. E antes da nossa próxima notícia, vamos ouvir um clássico do rock. Vamos ouvir Kashmir, de Led Zeppelin. I am a traveler of both time and space.
Estamos de volta e olha só. Vamos para os Estados Unidos. Trump atira tarifas, promessas e sarcasmo em todas as direções. De Rússia a Canadá, passando por Harvard, Texas e até fazenda de maconha na Califórnia, a América gira na órbita de um só homem e não é o Biden. Queridos, vamos despertar e, se possível, não afogar nos alagados de Kerrville, no Texas. A caravana trumpiana avançou esta semana como um furacão sob 3 frentes: guerra, comércio e cultura. Prepare a xícara, o aroma é forte, hein? Vamos começar por geopolítica. Donald Trump anunciou na segunda-feira que vem, declaração importante sobre a Rússia. Isso depois de chamar Vladimir Putin de mala sem alça que só manda bullshit. Na mesma entrevista, confirmou que o novo pacote de armas para a Ucrânia será pago integralmente pela OTAN. Tradução: Washington envia mísseis Patriot, Bruxelas passa o cartão. O Senado, porém, ensaia a lei bipartidária que obrigaria o presidente a taxar em 500% quem comprar petróleo russo. Trump diz que decide se usa ou não essa ferramenta mordaz. O MAGA olha, Moscou treme e Kiev respira entre sirenes. Na arena comercial, Trump virou a metralhadora tarifária para cima do Canadá, 35% sobre tudo, a partir de 1º de agosto. Motivo oficial: falha canadense no combate ao fentanil e tarifas até 400% sobre laticínios Yankees. Mensagem implícita: quem quiser driblar imposto que traga a fábrica para Michigan. Licenças em questão de semanas. Ottawa engasga no xarope de Bordeaux, o Maple Syrup. E porque um fronte só não basta, o secretário de Estado Marco Rubio anunciou que Trump visitará a China para renegociar tarifas. O prazo para retomar a alíquota de 145% expira em 10 de agosto. É o velho truque do policial bom e do Trump mau, às vezes no mesmo post. Falemos de tragédias reais. No Texas, enchentes mataram mais de 120 pessoas, 27 delas crianças, em um acampamento cristão. Trump chegou uma semana depois, elogiou o aliado Greg Abbott, consolou famílias e distribuiu superlativos. Abre aspas, a onda foi tão grande que até surfista profissional fugiria. Melania ganhou pulseira em homenagem às meninas. A imprensa perguntou sobre resposta lenta. Trump retrucou chamando o repórter de pessoa muito má. Humanismo ao estilo stand-up. Enquanto isso, no Golden State, na Califórnia, agentes federais encontraram 10 menores migrantes trabalhando em uma plantação de maconha ligada a doadores democratas. O governo fala em exploração e potencial tráfico humano. Progressistas californianos acusam militarização. E no Canadá, a polícia montada deixou escapar que tradição pode ser sinal de extremismo. E depois correu para dizer que não, que foi mal entendido. Moral da história: dizer família tradicional em Quebec pode render visita do cavalo marrom da polícia montada canadense. Vejam vocês, hein? O império das instituições também sacoleja. Na Harvard liberal, ameaçada por Trump de perder 3,3 bilhões de dólares se não conter o antissemitismo, reitores estudam criar um centro bilionário para diversidade de ponto de vista. Leia-se, querem criar um centro de conservadorismo chique. O governo, porém, congela verbas e barra estrangeiros por 6 meses. Negociação segue tensa, como redação de vestibular sem pronome neutro. No DC, Washington DC, né, a Suprema Corte vira meme. A juíza Ketanji Brown Jackson diz perder o sono com o estado da democracia. Ela é esquerdista. Redes respondem que quem causa insônia é ela. Já no FBI, Dan Bongino cogita largar o cargo por briga com a procuradora-geral Pam Bondi sobre a lista inexistente de clientes de Jeffrey Epstein. O arquivo que todo mundo jura ter visto, mas continua sumido como o notebook do Hunter. O submundo latino bate a porta. Ovidio Chapito Guzmán, filho de El Chapo, fez acordo com a justiça americana, admite traficar de coca a fentanil e promete cooperar para evitar prisão perpétua. Detalhe que enfurece a nova presidente mexicana Claudia Sheinbaum, que vê incoerência em chamar cartel de terrorista e flechar um acordo no dia seguinte. Nas ruas de Nova York, o socialista Zohran Mamdani, favorito a prefeito,
flerta em manter a dura comissária Jessica Tisch no comando da polícia de Nova York, enquanto históricos de posts pedem para parar de financiar a polícia. Analistas chamam de lavagem de radicalismo. Caberá a Tisch segurar a debandada da tropa e o medo do eleitor do metrô. Agora vamos falar dessa crise em torno de Dan Bongino, que eu falei agora há pouco. O vice-diretor do FBI, desde março, estourou após a conclusão do inquérito interno sobre Jeffrey Epstein divulgado pelo Departamento de Justiça na segunda-feira. O memorando de apenas 2 páginas concluiu que o agiota sexual se suicidou em 2019 e que não havia lista de clientes incriminatória, e que não surgiram provas de chantagem contra figuras poderosas. Bongino, ex-agente do Serviço Secreto e ex-comentarista da Fox News, sempre sustentou publicamente a tese de suicídio, mas, segundo fontes, indignou-se quando a procuradora-geral Pam Bondi promoveu meses de hype em torno de uma suposta lista de clientes sobre sua mesa e chegou a distribuir a influenciadores conservadores dossiês intitulados de Epstein Files Fase 1, que nada acrescentavam, não tinha nada de novo. Essa lista aí, eu até fiz uma thread que está no meu perfil sobre essa lista e os nomes brasileiros que aparecem nela, mas ela já está na internet totalmente aberta desde 2019. Eles não divulgaram nada de novo, ainda divulgaram censurado. Vejam vocês. Na reunião de gabinete de terça, Bondi admitiu que a lista significava apenas o grosso do arquivo penal já conhecido e que a gravação de 10 horas da cela tinha 1 minuto faltante porque o sistema é de 1999. Bongino rebateu acusando o chefe de justiça de teatro politiqueiro, que expôs o birô do FBI e enfraqueceu a credibilidade da investigação. O bate-boca vazou à imprensa, ele tirou uma licença na sexta-feira, e avalia renunciar se Pam Bondi permanecer, segundo fontes do FBI. O atrito também envolve descontentamento no Capitólio. Republicanos queriam divulgação plena dos materiais, enquanto a ala trumpista usava o caso para alegar má-fé de agências de inteligência. Se Bongino sair, será a segunda baixa de alto nível no FBI em 6 meses, reacenderam suspeitas de ingerência política justamente quando o governo promete total transparência sobre Epstein. Transparência que até agora só se materializou em lacunas, pulseiras e teorias. E como cereja do Sunday, Trump lança olhares para a eleição de 2026. Visita Texas, promete paz na Ucrânia, ameaça tarifar quem comprar óleo russo, negocia com Xi, enquadra Mark Carney no Canadá e ainda arranja tempo para chamar jornalista de malvado. Não é à toa que o relógio da Casa Branca marca 24 horas por dia em caixa alta. Vejam vocês, hein? Meus amigos, Trump tá disparando a metralhadora. Vamos ouvir aí Tira o Álvaro, de Demônios da Garoa. Frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tá o bote, tira o árvaro, não tem mais onde furar, não tem mais. De tanto levar, frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tira o árvaro, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais que bala de carabina, que veneno estricnina. Ao vivo é complicado, né? A live caiu aqui no finalzinho do programa, mas vamos para a nossa última notícia do dia, que é impressionante. Represas empurram o planeta. Quando a caneca d'água entorta o globo. Estudo revela que guardar água em 7.000 barragens moveu o eixo da Terra 1 metro e baixou o mar quase 2 centímetros. Meus amigos, essa é a Rádio Café, um cantinho para acordar ideias. Depois de trafegar por tarifas, drones, enchentes e cartéis, fechamos o programa numa gota d'água que virou um tsunami geofísico.
Imagine que você segura uma bola de basquete girando e cola um chiclete numa lateral. A bola dá uma leve cambalhota para continuar equilibrada, pois a Terra fez algo parecido. Cientistas de Harvard analisaram quase 200 anos de construção de barragens, 6.862 represas, e descobriram que toda essa água parada funcionou como tal chiclete. Resultado, os polos geográficos caminharam 1 metro desde 1835. Para comparação, é como se o Polo Norte tivesse saído da alfândega do Papai Noel e ido bater ponto na beira da Sibéria. Essa massa toda hospedada em hidrelétricas, reservas de irrigação e usinas de tapete vermelho deslocou o peso da crosta, gerou uma derrapada chamada deslocamento polar verdadeiro e ainda roubou água dos oceanos. O nível global caiu 21 milímetros, um pouco menos que 2 tampinhas de garrafa uma em cima da outra. Parece pouco, mas bagunça modelos climáticos, satélites, GPS e a nossa noção de maré. Curioso, na primeira metade do século XX, quem ergueu paredões foram Estados Unidos e Europa, empurrando o Polo Norte 20 centímetros para a Ásia. Depois de 1954, a África Oriental e a Ásia capricharam nas turbinas e o Polo fez meia volta para o oeste 57 centímetros rumo à costa do Pacífico. No fim das contas, a velocidade do cambalacho triplicou de um século para outro. Moral, cada barragem é um halter extra na academia do planeta. Mas respire, ninguém vai acordar amanhã numa era do gelo. O estudo só mostra que cada escolha humana puxa um fio na tapeçaria global. Tiramos água de um vale para acender a lâmpada da cidade e o eixo inteiro dá um passinho de samba. Causa e efeito, a velha dupla. Resumo do nosso programa de hoje. Na América Latina, a diplomacia se transformou em tarifaço. Na Europa, neobigodismo caseiro, carros elétricos recordistas disputam espaço aí com escotas escolares para imigrantes. Na Eurásia, um Boeing sem combustível e drones em maternidade lembram que a guerra é ilusão de controle. No Oriente Médio, Netanyahu quer 60 dias de respiro armado enquanto o PKK jogou fuzis na fogueira. Na América do Norte, Trump sai distribuindo sanções, abraços texanos e impostos turbo. E aqui no planeta todo, uma parede de concreto erguida por vez desloca o globo como um prato desequilibrado. É o efeito dominó, ou o efeito borboleta. Você tira uma pedrinha ali, a montanha responde a colar, move litros no reservatório, o mar se ajeita, fecha a torneira, o eixo agradece. Se cada barragem dá um empurrão de centímetros, imagine o impacto de nossas microdecisões diárias. Desde o copo descartável, a lâmpada acesa, o like em bobagem. O que será que a gente faz aí que move centímetros do planeta, hein? Muito bem, assim encerramos mais uma Rádio Café, um espaço para despertar antes que a sua cama se mova sozinha. Eu quero deixar um recado para vocês aí. Adquiram o livro 100 Axiomas para a Vida. O livro está aí no link da bio. É uma leitura estoica aí para ajudar você a aguentar a bucha dessas notícias todas que a gente traz aqui na Rádio Café, mesmo com todo o deserto de notícias que existe aí na mídia brasileira. A gente traz as notícias que nem saem aqui na imprensa do Brasil. Então fica ligado aí para você ficar desperto junto com a gente. Não esqueça de assinar a Rádio Café no YouTube, @LeonardoDias_RC. É só ir lá buscar o nosso canal que você encontra, assina ele lá. E marca o sininho. Também vai lá em oeditorial.com para você assinar a nossa newsletter e entender aí a nossa Rádio Café Despertar Conosco. É muito legal, caso você não consiga acompanhar online, você recebe o nosso programa no seu e-mail e fica desperto como todo mundo. Olha só, a gente está encerrando o nosso programa de hoje. Na segunda-feira a gente volta. Fim de semana, descansem bem, se cuidem, cuidado com a ressaca de sexta-feira. E vamos encerrar o nosso programa de hoje em homenagem à terra que se move quando a gente prende água nas represas. Vamos ouvir Gravity, de John Mayer. Muito obrigado a todos. Segunda-feira a gente volta. Fiquem bem e até lá.
working against me. And gravity wants to bring me down. Oh, I'll never know what makes this man with all the love that his heart can stand. Dream of ways to throw it all away. Whoa, whoa. Gravity is working against me. And gravity wants to bring me down. Oh, twice as much ain't twice as good, and can't sustain like one half could. It's wanting more that's gonna send me to my knees. Twice as good, and can't sustain like one half could. It's wanting more, it's gonna send me to my knees. Whoa, whoa. Gravity, stay the hell away from me. Whoa, whoa. Gravity has taken better men than me. How can that be? Just keep me where the light is. Just keep me where the light is. Just keep me where the light is. Come on, keep me where the light is. Come on, keep me where the light is. Come on, keep me where